O mordendo frio do nevado inverno-noite cortou através Violet Morgans fino algodão vestido como papel, seus tremendos dedos agarrando o esfarrapado cobertor mais perto, como lágrimas congelou em suas bochechas. Isso não era a primeira vez sua madrasta tinha trancado ela fora da casa em Ellery. Mas esta noite, com neve começando a empoeirar a estéril paisagem, Violet temeu isso talvez fosse sua última. O ano era 1878 e aos 20 anos de idade, Violet tinha suportado 5 anos sob McGigan e Morgan's cruel regra desde seu amado pai faleceu. A pequena fazenda-casa pairava diante dela, dourada luz de lamparina derramando de janelas que poderiam tão bem ter sido 1000 milhas de distância. Violet's madrasta tinha voado para uma de suas raivas quando o jantar não estava preparado precisamente para sua vontade, e o castigo tinha sido rápido e impiedoso. Você ingrato e infeliz. Imaginem tinha gritado, arrastando Violet por seu longo castanho cabelo em direção à porta. Talvez uma noite com os coiotes vai ensinar você alguma apreciação pelo telhado que eu coloquei sobre sua cabeça. Violet tinha implorado, suplicado, lembrado sua madrasta da aproximando tempestade que todos na cidade tinham estado discutindo. Mas imaginagens olhos seguravam aquela familiar aterrorizante vazio que significava nenhuma quantidade de raciocínio mudaria sua mente. Agora encolhida contra o lado do celeiro, onde o vento não podia bem alcançá-la, Violet observou sua respiração formar fantasmagóricas nuvens na luz da lua. O gado dentro do celeiro ofereceu algum calor, mas Imogen tinha trancado aquela porta também, sabendo Violet buscaria abrigo lá. A temperatura estava caindo rapidamente, e a leve nevasca estava rapidamente tornando-se mais insistente, cobrindo o chão em um fino, traiçoeiro cobertor de branco. Violet tentou pensar de suas opções. O vizinho mais próximo era a família Henderson, quase 3 milhas estrada abaixo. Em luz do dia, ela talvez tivesse arriscado a caminhada, mas na escuridão, com uma tempestade de neve formando e lobos conhecidos por vagar estas partes, seria suicídio. A pequena cidade de Ellery era 5 milhas na oposta direção, igualmente impossível de alcançar em sua condição. Conforme as horas se arrastavam, Violet sentiu uma perigosa sonolência começar a alcançá-la. Ela tinha ouvido histórias de homens pegos em nevascas que simplesmente caíram no sono e nunca mais acordaram. Lutando contra a pesadez em suas pálpebras, ela forçou-se a ficar de pé, a andar, a manter seu sangue fluindo apesar do mordendo frio que fazia cada movimento agonia. Apenas até de manhã, ela sussurrou para si mesma, sua voz quase perdida no vento. Eu só preciso sobreviver até de manhã. Mas mesmo enquanto ela dizia as palavras, Violet sabia o amanhecer estava muitas horas de distância. Seus dedos dos pés tinham ficado dormentes dentro de seus finos sapatos, e seus dedos estavam rígidos garras agarrando o gasto cobertor. Ela não duraria a noite, não assim. Foi então, naquele momento de aterrorizante clareza, que Violet ouviu o som de cascos se aproximando através da neve. A princípio, ela pensou que talvez fosse uma alucinação, sua mente concedendo-lhe uma última esperançosa visão, antes o frio a reclamou inteiramente. Mas o ritmo era muito constante, muito real, e logo ela pôde distinguir a escura silhueta de um cavaleiro contra o nevado céu noturno. Medo misturado com desesperada esperança, conforme o cavalo e cavaleiro se aproximavam. Viajantes nestas partes não eram sempre os salvadores que se poderia desejar, especialmente para uma jovem mulher sozinha. Mas neste ponto, Violet raciocinou. Qualquer que fosse o destino que a esperava nas mãos deste estranho, não podia ser pior que lentamente congelar até a morte. Reunindo o pouco de força que restava, Violet empurrou-se da parede do celeiro e cambaleou em direção à estrada, agitando seus braços fracamente. Ajuda! Ela chamou, sua voz rachando do frio. Por favor, me ajude. O cavaleiro diminuiu,
Então trouxe seu cavalo a uma completa parada a alguns metros de onde Violet estava balançando. Por um longo, terrível momento ele disse nada, apenas sentou-se em cima de sua montaria, rosto obscurecido pela larga aba de seu chapéu e uma bandana puxada contra o frio. Senhorita. A voz que finalmente veio era profunda, cautelosa. Você está bem aqui fora? Uma risada histérica borbulhou da garganta de Violet. Não, ela gaguejou através de dentes batendo. Eu não estou bem de jeito nenhum. O homem desmontou em um movimento fluido que falava de anos na cela. Conforme ele se aproximava, Violet pôde distinguir mais detalhes. Alto, ombros largos, movendo-se com a fácil confiança de alguém acostumado a se virar em situações difíceis. Quando ele chegou perto o suficiente para ela ver seu rosto na fraca luz da lua, ela se viu olhando para um homem, talvez 5 ou 6 anos mais velho que ela, com olhos tão intensamente azuis que pareciam cortar a escuridão. Xavier Reis, ele disse simplesmente, removendo sua luva para pressionar uma palma quente em sua bochecha gelada. Preocupação imediatamente escureceu suas feições. Bom Deus, você está meio congelada. O que em nome de Deus você está fazendo aqui fora neste tempo? Violet tentou explicar, mas as palavras não se formavam propriamente. O mundo começou a inclinar e balançar alarmantemente conforme a última de sua força diminuía. Eu não posso. Ela começou, e então a escuridão a reclamou. Xavier pegou a jovem mulher enquanto ela colapsava, xingando por debaixo da respiração de quão leve e fria ela se sentia em seus braços. Ele tinha estado cavalgando de volta para sua fazenda após uma mais longa que o esperado viagem para a cidade, quando ele tinha avistado o que ele primeiro pensou ser um fantasma ou truque da luz da lua na neve. Encontrar uma mulher meio congelada em vez disso não tinha estado em sua lista de expectativas para a noite. Rapidamente avaliando a situação, ele notou a casa próxima com suas janelas acesas. Alguém estava em casa, o que tornava o predicamento da mulher ainda mais confuso. Ele olhou para seu rosto pálido, notando as finas feições agora frouxas na inconsciência, e tomou uma rápida decisão. Levantando-a sem esforço, Xavier a carregou para seu cavalo, de alguma forma conseguindo montar enquanto a segurava firmemente contra seu peito. Ele arrumou seu pesado casaco ao redor dela o melhor que pôde. Então incitou seu cavalo em direção à casa, determinado a obter algumas respostas sobre por que esta jovem mulher tinha sido deixada para congelar até a morte com um abrigo tão próximo. Conforme eles se aproximavam, Xavier viu a placa com o nome no portão. Fazenda Morgan. Ele tinha ouvido falar do lugar, mas não tinha tido negócios com seus donos. Ellery não era uma cidade grande, mas sua própria propriedade ficava do lado oposto, e seus negócios raramente o traziam por aqui. Ele bateu na porta com sua mão livre, a outra ainda segurando a mulher inconsciente. Após um momento, a porta se abriu para revelar uma mulher de rosto fino com olhos frios e cabelo grisalho puxado severamente para trás de seu rosto. Qual é o significado disso? Ela exigiu, seu olhar viajando de Xavier para a forma mole em seus braços. Não havia choque em sua expressão, nenhuma preocupação, apenas irritação, como se ele tivesse interrompido sua noite com um pequeno inconveniente. Eu encontrei esta jovem mulher quase congelada até a morte fora de seu celeiro, Xavier disse, lutando para manter seu tom civil. Ela precisa de calor e cuidado imediatamente. Os lábios da mulher se afinavam em uma linha sem sangue. Violet não é mais bem-vinda nesta casa esta noite. Ela sabe o que fez. Xavier olhou para a mulher momentaneamente sem palavras, com choque. Madame, uma nevasca está chegando. Ela teria morrido lá fora. Isso teria sido escolha dela, a mulher disse friamente. Eu lhe dei ampla oportunidade de pedir desculpas por seu desrespeito. Uma onda quente de raiva subiu no peito de Xavier, mas ele a conteve.
Ele tinha encontrado todo tipo de crueldade em seus 30 anos, mas havia algo particularmente arrepiante sobre a indiferença casual desta mulher para o que era claramente sua própria parente. Então eu a levarei comigo, ele disse firmemente. Ela precisa de atenção médica. Faça o que quiser, a mulher respondeu com um aceno desdenhoso de sua mão. Mas não a traga de volta para cá até que tenha aprendido o devido respeito. Antes que Xavier pudesse responder, a porta bateu em seu rosto, deixando-o parado na neve rodopiante com a mulher inconsciente, Violet, ainda aconchegada contra ele. Bem, ele murmurou para seu cavalo enquanto remontava cuidadosamente. Isso resolve isso. Sua fazenda era mais 3 milhas através de condições cada vez mais traiçoeiras. Mas Xavier conhecia essas terras melhor do que ninguém. Ele tinha construído seu modesto alastramento do nada nos últimos 5 anos. E embora não fosse grandioso, era quente e sólido, o que era precisamente o que Violet Morgan precisava agora. Enquanto cavalgavam através da nevasca que se espessava, Xavier manteve um braço firmemente ao redor de Violet, monitorando sua respiração superficial. Ele podia sentir o tremor dela contra ele, o que ele tomou como um bom sinal. Seu corpo ainda estava lutando contra o frio. Era quando o tremor parava que você realmente tinha que se preocupar. Aguente firme, ele murmurou, embora soubesse que ela não podia ouvi-lo. Só mais um pouquinho. O alívio que Xavier sentiu quando o contorno de sua casa de fazenda finalmente apareceu foi profundo. Ele incitou seu cavalo cansado no último quarto de milha, o animal sentindo o lar e acelerando o passo apesar da fadiga em seu andar. O peão de Xavier, um homem mais velho chamado Joseph, emergiu do celeiro enquanto se aproximavam, alertado pelo som de cascos a esta hora tardia. Senhor Reis, ele chamou, apertando os olhos através da neve. É você? Sou eu, Joseph, Xavier respondeu, já desmontando cuidadosamente com sua carga. Cuide de trovão, sim. Tenho uma emergência nas minhas mãos. Joseph apressou-se, seu rosto envelhecido franzindo de preocupação ao ver a mulher inconsciente. Deus Todo-Poderoso, quem é essa? Ela parece meio morta. Encontrei-a no lugar dos Morgan, trancada do lado de fora neste tempo. Xavier explicou concisamente, já caminhando em direção à casa com passos longos e decididos. A própria madrasta dela fez isso com ela. Joseph cuspiu na neve. Imagem Morgan deveria ter sabido. Essa mulher é mais má que uma cascavel com dor de dente. Xavier não respondeu, focado agora em colocar Violet para dentro e aquecida. Ele abriu a porta de sua casa com o ombro, grato por ter deixado um fogo aceso na lareira antes de ir para a cidade mais cedo naquele dia. O calor o atingiu como uma força física depois do frio amargo lá fora. Com cuidado, ele deitou Violet no sofá mais próximo da lareira, rapidamente removendo seus sapatos molhados de neve e substituindo-os por um par de suas meias grossas de lã. Seus pés estavam alarmantemente pálidos, e ele os esfregou vigorosamente, tentando restaurar a circulação sem causar danos. O que eu preciso? O que eu preciso? Ele murmurou para si mesmo, catalogando mentalmente os passos para tratar alguém com exposição severa ao frio. Calor, mas não muito rápido. Roupas secas, líquidos quentes. Quando ela acordasse, as roupas apresentariam um problema. O vestido de Violet estava úmido de neve, mas Xavier hesitou. Quase não parecia apropriado despir uma mulher inconsciente que ele acabara de conhecer, independentemente da necessidade médica. Após um momento de deliberação, ele pegou uma camisa de flanela limpa e um par de calças de cordão de seu quarto. Senhorita Morgan, ele disse em voz alta, esperando despertá-la. Violet, você consegue me ouvir? Para seu alívio, suas pálpebras tremeram, e um pequeno gemido escapou de seus lábios. Seus olhos se abriram brevemente, desfocados e confusos. Você precisa vestir roupas secas, ele explicou, falando clara e lentamente.
Vou sair. Você consegue? Violet o encarou incompreensivelmente por um momento, então deu um pequeno aceno. Xavier colocou as roupas ao lado dela, então adicionou outra tora ao fogo. Estarei bem do lado de fora da porta. Chame quando estiver decente. Ele pisou na varanda, fechando a porta firmemente atrás de si. A neve estava caindo mais forte agora, o vento aumentando em intensidade. Xavier parabenizou-se silenciosamente por ter tomado a decisão de voltar para a cidade quando o fez, em vez de continuar sua jornada no escuro. Se não o tivesse feito, ele nunca teria encontrado Violet. E pela manhã, ele afastou o pensamento. Ela estava segura agora. Isso era o que importava. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, Xavier ouviu um chamado fraco de dentro. Ele abriu a porta para encontrar Violet ainda no sofá, agora nadando em suas roupas, seu rosto pálido emoldurado por cabelos escuros que haviam se soltado de seus grampos. Ela parecia impossivelmente frágil. Ainda assim havia um cansaço em seus olhos que falava de alguém acostumado a esperar o pior das pessoas. Obrigado, ela disse, sua voz rouca, mas mais forte do que antes. Eu não sei como retribuir sua gentileza, Sr. Reis. Xavier moveu-se para atiçar o fogo, dando-lhe algum espaço. Não há necessidade de pagamento. Não podia muito bem deixá-la lá fora para congelar. Muitos teriam feito, ela respondeu simplesmente. A dura verdade de sua declaração pairava no ar entre eles. Xavier de fato conhecia homens que teriam passado cavalgando, não querendo se envolver no que poderia ser considerado um assunto de família. O pensamento fez sua mandíbula apertar de raiva. Está com fome? Ele perguntou, mudando de assunto. Tenho um ensopado que posso aquecer. Violet acenou com a cabeça agradecidamente. Não como desde o café da manhã. Enquanto o ensopado esquentava no fogão, Xavier preparou uma xícara de chá forte e doce, que ele entregou a Violet. Ela o pegou com as mãos ainda tremendo, envolvendo os dedos na xícara como se fosse uma tábua de salvação. Sua madrasta, Xavier disse depois de um momento, incapaz de conter sua curiosidade por mais tempo. Ela já fez isso antes? O olhar de Violet caiu para seu chá. Não no inverno, ela admitiu. Geralmente é apenas por algumas horas para me ensinar meu lugar, como ela diz. Mas esta noite, ela balançou a cabeça. Acho que ela realmente queria que eu morresse lá fora. A maneira factual como ela disse isso fez o sangue de Xavier gelar. Por que você fica? Ele perguntou. Então imediatamente se arrependeu da pergunta. Não era da sua conta, e ele não tinha o direito de interrogá-la depois do que ela havia passado. Mas Violet não pareceu ofendida. Ela tomou um gole de seu chá antes de responder. É a terra do meu pai, a única coisa que me restou dele. Quando ele se casou com Imadigen há 6 anos, nenhum de nós poderia ter previsto o quão rapidamente ele adoeceria. Quando ele morreu, ela o convenceu a mudar seu testamento, deixando-a no controle até que eu completasse 25 anos ou me casasse. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Ela se certificou de que nenhuma dessas coisas aconteceria facilmente. Xavier trouxe uma tigela de ensopado e um pouco de pão, colocando-os em uma pequena mesa ao lado do sofá. Coma, ele encorajou. Podemos conversar mais quando você recuperar suas forças. Enquanto Violet comia, a cor gradualmente retornou às suas bochechas. Xavier se pegou observando-a mais de perto do que provavelmente era educado, impressionado com como alguém poderia manter tal dignidade depois de ser tratada tão cruelmente. Havia uma força tranquila nela que o impressionou, embora ele não pudesse dizer exatamente por quê. Aonde devo ir? Violet perguntou de repente, colocando sua tigela vazia. Ela não vai me aceitar de volta, ainda não, e eu não tenho para onde mais ir. Xavier não tinha pensado tão à frente, mas a resposta veio a ele com surpreendente facilidade. Você ficará aqui esta noite. Eu tenho um quarto de hóspedes. Pela manhã podemos descobrir os próximos passos.
Suspeita cintilou no rosto de Violet. Isso é muito generoso, mas eu não poderia impor. Não é uma imposição, Xavier interrompeu firmemente. Essa tempestade lá fora está se transformando na nevasca que todos têm previsto. Ninguém vai a lugar nenhum por pelo menos alguns dias, eu apostaria. E eu tenho muito espaço. Ele gesticulou para a modesta, mas confortável casa da fazenda. Violet o estudou por um longo momento, como se tentasse determinar suas intenções. Xavier encontrou seu olhar firmemente, entendendo sua cautela. Uma jovem mulher sozinha com um homem que ela acabara de conhecer. Não era uma situação que a maioria consideraria apropriada. Joseph, meu peão, mora na cabana nos fundos, Xavier acrescentou, esperando tranquilizá-la. E a senhora Holloway vem diariamente para ajudar com a cozinha e tal. Você não estará comprometendo sua reputação ao ficar aqui. Finalmente Violet assentiu. Obrigado, ela disse simplesmente. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse chegado quando chegou. Xavier sabia e o conhecimento apertou seu peito com uma emoção que ele não conseguia nomear. Descanse um pouco, ele disse bruscamente. Vou te mostrar o quarto de hóspedes. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma cama estreita, uma cômoda e uma pequena janela que estava sendo fustigada pela neve. Xavier acendeu a lamparina na mesa de cabeceira, então ficou desajeitadamente na porta. Se precisar de alguma coisa durante a noite, é só chamar. Eu tenho o sono leve. Violet assentiu, o cansaço evidente em cada linha de seu corpo. Boa noite, Sr. Hayes, e obrigado novamente. Xavier, ele corrigiu. Sr. Hayes era meu pai. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Boa noite, Xavier. Boa noite, Violet. Enquanto Xavier fechava a porta atrás de si, ele foi atingido pela estranha reviravolta que sua noite havia tomado. Ele havia saído naquela manhã um homem solitário, contente com sua própria companhia e a conversa ocasional com seus peões. Agora ele tinha uma convidada, uma mulher bonita e misteriosa com olhos tristes e uma madrasta cruel, como algo saído de um conto de fadas. Ele pensou com um sorriso contido enquanto se preparava para dormir. Exceto que na vida real não havia finais felizes garantidos. O que quer que acontecesse em seguida dependeria de escolhas e circunstâncias, não do aceno de uma varinha mágica. Ainda assim, enquanto ele adormecia com a tempestade uivando fora de suas paredes robustas, Xavier não pôde deixar de sentir que algo importante havia mudado em sua vida cuidadosamente ordenada. Algo que talvez nunca voltasse a mudar. A manhã chegou com um silêncio estranho, o tipo que só segue uma forte nevasca. Xavier acordou em sua hora habitual, o hábito o impulsionando da cama, apesar do conhecimento de que o trabalho na fazenda seria mínimo, com vários pés de neve cobrindo a propriedade. Ele se vestiu rapidamente no quarto frio, acendeu o fogo na lareira principal e pôs o café para ferver antes de verificar sua convidada. A porta do quarto de hóspedes ainda estava fechada. Xavier hesitou, então decidiu deixar Violet dormir. Após sua aprovação, ela precisava de descanso mais do que qualquer coisa. Em vez disso, ele vestiu seu casaco mais pesado e saiu para ajudar Joseph com as tarefas essenciais da manhã. Os animais ainda precisavam ser alimentados, com neve ou sem neve. O mundo lá fora estava transformado, branco e maculado se estendendo em todas as direções. A tempestade havia depositado pelo menos 3 pés de neve durante a noite, com montes 2 vezes essa altura contra edifícios e cercas. Xavier caminhou através dela até o celeiro onde Joseph já estava trabalhando. Bom dia, o homem mais velho o cumprimentou. Que tempestade, hein? Não vejo uma assim há anos. Fico feliz por ter decidido voltar para a cidade ontem, em vez de continuar para o lugar dos Harris. Xavier respondeu, pegando um forcado para ajudar com o feno. Como estão os animais? Todos foram contados. Aquela nova égua ficou assustada com o vento, mas agora está calma. Joseph parou seu trabalho, dando a Xavier um olhar de esguelha. Como está a sua convidada?
Ainda dormindo, eu acho. Xavier continuou a lançar feno, evitando o olhar curioso de Joseph. Ela quase morreu lá fora, Joseph. A própria madrasta dela. Ele balançou a cabeça, ainda incapaz de compreender plenamente tal crueldade. Joseph cuspiu expressivamente. Imaginem Morgan é má notícia. Todo mundo na cidade sabe, mas ninguém faz nada a respeito. O primeiro marido dela também morreu em circunstâncias muito suspeitas, embora nada tenha sido provado. Isso era novidade para Xavier. Você acha que ela o matou? Não acho, tenho certeza, sim. Joseph deu de ombros. Mas isso é águas passadas agora. A questão é, o que você planeja fazer com a enteada? Era uma pergunta justa, e uma que Xavier vinha ponderando desde que acordou. Ela pode ficar aqui até a neve clarear, pelo menos. Depois disso... Ele se calou, incerto. Depois disso, ela precisará de um lugar para ir que não seja de volta para aquele ninho de víboras. Joseph completou por ele. Bem, a senhora Holloway ficará radiante de emoção quando chegar. Sempre disse que este lugar precisa de um toque feminino. Xavier franziu a testa. É temporário, Joseph. Não vá ter ideias. O homem mais velho levantou as mãos em rendição. Mas havia um brilho de conhecimento em seus olhos que Xavier preferiu ignorar. Eles terminaram as tarefas em silêncio companheiro. Então Xavier voltou para casa, batendo a neve de suas botas na porta. Ao entrar, o cheiro de café fresco o cumprimentou junto com a visão de Violet em seu fogão, ainda vestindo suas roupas grandes, mas com o cabelo cuidadosamente trançado e preso. Bom dia, ela disse, um toque de incerteza em sua voz. Espero que não se importe. Encontrei o café e pensei em me tornar útil. De jeito nenhum, Xavier respondeu, subitamente acuto-lhe ciente de quão incomum era ter uma mulher em sua cozinha. Você não precisava fazer isso, no entanto. Você é uma convidada. Uma convidada que te deve a vida, Violet disse simplesmente. Café parece um pequeno começo para pagar essa dívida. Xavier aceitou a xícara que ela lhe ofereceu, seus dedos se roçando brevemente na troca. Não há dívida, ele insistiu. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, Violet disse, encontrando seu olhar diretamente. Eles não teriam. Eu sei disso melhor do que a maioria. Não havia autopiedade em sua voz, apenas uma avaliação clara do mundo como ela o havia experimentado. Xavier se viu ao mesmo tempo entristecido por sua certeza e impressionado por sua falta de amargura. Você está se sentindo melhor esta manhã? Ele perguntou, mudando de assunto enquanto se sentava à pequena mesa da cozinha. Violet assentiu, sentando-se à sua frente. Muito, embora eu não tenha certeza do que vou fazer agora. Ela olhou pela janela para a paisagem coberta de neve. Não posso voltar para lá, não desta vez. Você não precisa, Xavier disse firmemente. Nunca, se essa for sua escolha. Não é tão simples assim. A fazenda é legalmente metade minha, embora a Imagigem a controle até eu completar 25 anos. Tudo pelo que meu pai trabalhou? Ela se calou, então endireitou os ombros. Mas talvez seja a hora de eu aceitar que algumas coisas estão perdidas para sempre. Xavier a estudou sobre a borda de sua xícara de café. Você não tem outra família, amigos que possam te acolher? Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, sem irmãos. Meu pai era filho único, e a família da minha mãe está de volta ao leste em algum lugar. Perdemos contato anos atrás. Os dedos de Violet apertaram sua xícara. Quanto a amigos, Imagigem garantiu que eu tivesse poucas oportunidades de fazer algum. Os vizinhos são gentis o suficiente, mas não estão em posição de acolher mais uma boca para alimentar. O isolamento que ela descreveu agitou algo em Xavier. Ele havia escolhido sua existência solitária. Violet a havia tido imposta a ela. Você pode ficar aqui até resolver as coisas, ele se ouviu dizendo. A neve nos manterá todos em casa por alguns dias de qualquer forma. E depois disso, bem, nós cruzaremos essa ponte quando chegarmos a ela. Surpresa cintilou no rosto de Violet, seguida por cansaço.
Isso é muito generoso, mas eu não poderia, possivelmente. Você pode e você vai. Xavier interrompeu mais bruscamente do que pretendia. Ele suavizou seu tom. Pelo menos até você ter uma opção melhor. Eu tenho espaço. E a Sra. Holloway ficará feliz por ter outra mulher por perto. Antes que Violet pudesse responder, houve uma forte batida na porta. Xavier se levantou para atender, encontrando a própria Sra. Holloway em sua varanda, agasalhada contra o frio, seu rosto redondo vermelho de esforço. Misericórdia! Que caminhada! Ela exclamou, entrando e desenrolando seu cachecol. Joseph teve que abrir um caminho da estrada para mim. Não vejo neve assim desde 68, eu juro. Ela parou abruptamente ao ver Violet, seus olhos arregalados com curiosidade não disfarçada. Bem, agora quem é esta? Senhora Holloway, esta é a senhorita Violet Morgan. Ela ficará conosco por um tempo, Xavier explicou, ajudando a mulher mais velha com seu casaco. Senhorita Morgan, a senhora Holloway vem diariamente para ajudar com a cozinha e a limpeza. A senhora Holloway examinou Violet com vivo interesse, notando as roupas masculinas grandes e a contusão desvanecida em sua bochecha, que Xavier não havia notado antes. Algo não dito passou entre as duas mulheres. Um tipo de entendimento que Xavier não conseguia interpretar. Morgan é a enteada dos Morgan? A senhora Holloway perguntou, embora seu tom sugerisse que ela já sabia a resposta. Violet assentiu. Sim, senhora. Bem, a governanta colocou as mãos nos quadris amplos. Eu sempre disse que aquela mulher iria longe demais um dia. O que ela fez desta vez? Xavier começou a intervir, sentindo que a pergunta poderia ser muito pessoal, mas Violet respondeu calmamente. Ela me trancou para fora durante a tempestade de ontem à noite. O Sr. Hayes me encontrou e me trouxe para cá. A expressão da Sra. Holloway escureceu. Isso não é apenas crueldade. Isso é tentativa de assassinato, simples e claro. Ela se virou para Xavier. Você pretende denunciar isso ao xerife Jenkins? O pensamento não havia ocorrido a Xavier, mas agora que a Sra. Holloway mencionou, talvez eles devessem. Ele olhou para Violet, que estava balançando a cabeça. Ninguém acreditaria em mim em vez de em McGuigan. Ela disse suavemente. Ela é muito respeitada na cidade, muito cuidadosa com sua imagem pública. Seria minha palavra contra ela. E, ela gesticulou para a contusão em seu rosto, isso poderia ter vindo de qualquer lugar. Eu não tenho provas. O fato de você ter estado do lado de fora em uma nevasca parece uma prova bastante boa, Xavier apontou. Eu poderia ter saído sozinha, fugido, sido pega na tempestade por acidente. Violet retrucou. Imaginem iria girar a história dessa forma e as pessoas acreditariam nela. Eles sempre acreditam. Havia tanta resignação em sua voz que Xavier sentiu uma onda de raiva em seu nome. Mas ela estava certa. Sem testemunhas, seria difícil provar o que havia acontecido. Bem, você está segura agora. Isso é o principal, a senhora Holloway declarou, movendo-se em direção à cozinha com passos determinados. E precisa de roupas decentes, vejo. Trarei algumas coisas de casa amanhã. Minha filha deixou muitas quando se mudou para a Califórnia. E vocês duas parecem ter mais ou menos o mesmo tamanho. Isso é muito gentil de sua parte, Violet disse, genuína gratidão em sua voz. A senhora Holloway acenou uma mão desdenhosa. Bobagem, apenas caridade cristã. Agora vamos ver sobre o café da manhã. Vocês dois parecem que poderiam usar uma refeição farta. Enquanto a governanta se ocupava no fogão, Xavier encontrou o olhar de Violet e lhe deu o que ele esperava ser um sorriso tranquilizador. Ela retribuiu hesitantemente, e pela primeira vez Xavier viu algo além de cansaço ou resignação em sua expressão. Uma pequena centelha de esperança, frágil, mas inegavelmente presente. Os próximos dias caíram em um ritmo inesperado de tranquilidade doméstica. A neve os mantinha amplamente dentro de casa, embora Xavier e Joseph se aventurassem diariamente para cuidar dos animais e limpar os caminhos entre os edifícios. A senhora Holloway, fiel à sua palavra,
Trouxe um monte de roupas para Violet no dia seguinte, juntamente com a notícia de que a cidade estava fervilhando de especulações sobre o paradeiro de Violet. Imadigen está dizendo a todos que você fugiu durante a noite, a senhora Holloway relatou enquanto ajudava Violet a separar os vestidos e saias. Diz que está desolada e preocupada doente com você. A mão de Violet parou em um vestido de chita azul. Ela está preocupada que alguém descubra o que ela fez. Ela disse calmamente. Nada mais. Bem, ela está fazendo um grande show de preocupação. Até tem o xerife Jenkins organizando uma equipe de busca para quando a neve derreter. A senhora Holloway bufou zombeteiramente, como se aquele homem reconhecesse a verdade se ela o mordesse na bunda. Xavier, que estava fingindo não ouvir de seu assento perto da lareira, olhou para isso. O que você fará quando a neve derreter? Ele perguntou a Violet. O xerife virá procurar aqui eventualmente. Violet alisou o tecido do vestido em seu colo, sua expressão pensativa. Eu não estou me escondendo. Quando as estradas estiverem novamente transitáveis, irei para a cidade e deixarei claro que saí por minha própria vontade. Sou maior de idade. E Madigen não tem direito legal de me forçar a voltar. Mas a fazenda, Xavier começou. Eu encontrarei um advogado, Violet disse com recém-descoberta determinação. Deve haver alguma maneira de reivindicar o que é meu por direito sem ter que viver sob o teto dela. A senhora Holloway assentiu aprovadoramente. Esse é o espírito, querida. E enquanto isso, você tem um lugar seguro para ficar. Ela lançou um olhar significativo para Xavier, que de repente ficou muito interessado no livro que vinha negligenciando. Os dias se passaram com surpreendente facilidade. Violet, ansiosa para ganhar seu sustento, dedicou-se a ajudar nas tarefas domésticas. Ela provou ser uma excelente cozinheira, preparando refeições que fizeram Xavier perceber o quão básico era seu cardápio usual. À noite, eles se sentavam perto da lareira, às vezes lendo silenciosamente da modesta biblioteca de Xavier, outras vezes conversando até tarde da noite. Xavier aprendeu que Violet havia sido educada em casa por seu pai, um homem com amor por livros e ideias, que queria que sua filha tivesse mais do que o aprendizado rudimentar típico para meninas em sua localização remota. Ela falava eloquentemente sobre literatura, filosofia e história, revelando uma mente tão afiada quanto curiosa. Por sua vez, Xavier se viu compartilhando histórias de sua própria vida, sua infância em Ohio, sua decisão de ir para o oeste após a morte de seus pais, os desafios e satisfações de construir sua fazenda do nada. Ele falava de coisas que raramente discutia com alguém, encontrando em Violet uma ouvinte atenta e compreensiva. Por que Nevada? Ela perguntou uma noite enquanto eles se sentavam confortavelmente diante da lareira, o vento uivando lá fora. De todos os lugares que você poderia ter escolhido para se estabelecer. Xavier contemplou a pergunta, observando o jogo de luz do fogo no rosto de Violet. A contusão em sua bochecha havia desaparecido para uma sombra quase imperceptível, e em seu lugar havia um brilho saudável que transformava suas feições. Ele havia começado a notar com crescente frequência quão adorável ela era, algo que ele tentava ao máximo ignorar. Eu vim durante a corrida da prata, ele explicou. Não como mineiro, eu nunca tive o temperamento para esse tipo de aposta, mas vi oportunidade em fornecer o que os mineiros precisavam: comida, gado, transporte. Comecei com apenas uma carroça e 2 cavalos fazendo entregas entre os acampamentos de mineração. E construiu tudo isso, Violet disse admirada, gesticulando para abranger a fazenda. É impressionante. Xavier deu de ombros, desconfortável com o elogio. É modesto em comparação com algumas propriedades. Mas é seu, Violet apontou. Você o construiu sozinho, sem depender da boa vontade de ninguém ou sofrer sob o controle de outro. Essa é uma espécie de liberdade que eu só sonhei. O desejo explícito em sua voz tocou algo em Xavier. Você terá essa liberdade também.
Ele disse suavemente. Eu a ajudarei se me deixar. Seus olhos se encontraram através do espaço entre eles, e por um momento algo elétrico e não dito passou entre eles. Violet foi a primeira a desviar o olhar, um rubor subindo às suas bochechas. Obrigado. Ela disse simplesmente, por tudo. 4 dias após a tempestade, a neve havia derretido o suficiente para que a estrada para a cidade estivesse finalmente transitável. Xavier anunciou no café da manhã que precisava fazer uma viagem para suprimentos e perguntou a Violet se ela queria acompanhá-lo. Eu deveria, ela disse, embora a apreensão fosse clara em sua voz. Melhor enfrentar as coisas diretamente do que se esconder. Eles partiram no meio da manhã. Xavier dirigindo a carroça com Violet ao lado dele, agasalhada em um dos casacos da filha da senhora Holloway e um cachecol de lã quente. O sol de inverno brilhava fracamente acima, pouco fazendo para dissipar o frio no ar, mas pelo menos o céu estava claro e azul. Não precisamos continuar com isso hoje, Xavier disse enquanto se aproximavam dos arredores de Ellery. Poderíamos voltar, te dar mais tempo para se preparar. Violet balançou a cabeça firmemente. Não, adiar só vai tornar mais difícil. Ela endireitou os ombros e ergueu o queixo. Além disso, estou cansada de viver com medo dela. Xavier admirou sua coragem, embora a preocupação ainda o atormentasse. Nos dias passados, ele havia se tornado cada vez mais protetor de Violet, um sentimento que ia além da compaixão humana básica. Havia algo em sua força tranquila, sua resiliência diante da crueldade que o atraía a ela de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. A rua principal de Ellery estava agitada com atividade, todos ansiosos para retomar a vida normal depois de terem sido presos pela neve. Xavier guiou a carroça até o armazém geral, ajudando Violet a descer com uma mão que demorou talvez um momento mais do que o necessário em sua cintura. Eles mal tinham posto os pés dentro da loja quando um silêncio caiu sobre os clientes. Todos os olhos se voltaram para Violet, e sussurros imediatamente irromperam em seu rastro. Senhorita Morgan, o Sr. Peterson, o lojista, a cumprimentou com evidente surpresa. Bem, isso é inesperado. Sua madrasta estava fora de si de preocupação. Estava, Violet respondeu, sua voz neutra, mas sua coluna enrijecendo. Que preocupada da parte dela. Um silêncio constrangedor seguiu, quebrado apenas quando Xavier se adiantou. Precisaremos de farinha, açúcar, café e quaisquer vegetais que você tenha que sobreviveram à tempestade. Ele disse rapidamente, entregando sua lista. Enquanto o Sr. Peterson se ocupava com o pedido deles, a porta da loja se abriu novamente e uma inspiração coletiva dos outros clientes fez Xavier se virar. Emoldurada na porta estava uma mulher magra com cabelo grisalho e olhos frios e calculistas. Imadigan Morgan. Por um momento, ninguém se moveu. Então Imadigan avançou, seu rosto se transformando em uma máscara de alívio maternal que era tão convincente que Xavier poderia ter acreditado se não tivesse visto sua verdadeira natureza em primeira mão. Violet, minha querida criança, ela exclamou, braços estendidos. Eu estive doente de preocupação. Onde você esteve? Violet não vacilou, não deu um passo para trás, embora Xavier pudesse ver a tensão em cada linha de seu corpo. Você sabe exatamente onde estive, Imadigan, ela disse calmamente. E por quê? A expressão de Imadigan vacilou por apenas um instante antes que a fachada preocupada retornasse. Ela olhou para Xavier, então de volta para Violet, um olhar calculista em seus olhos. Pobre coisa, você deve ter ficado tão assustada naquela tempestade. Graças a Deus este cavalheiro a encontrou. A maneira como ela enfatizou cavalheiro carregava clara insinuação, e Xavier sentiu uma onda de raiva. Antes que ele pudesse falar, Violet se adiantou. O Sr. Reis salvou minha vida depois que você me trancou para morrer. Ela disse, sua voz baixa, mas firme. Não finja o contrário.
Nem aqui, nem agora. Suspiros percorreram a loja. O rosto de Imogen endureceu, toda a pretensão caindo. Você, pequena mentirosa ingrata, ela sibilou. Depois de tudo que fiz por você, chega. A voz de Xavier cortou a tensão como uma faca. A senhorita Morgan passou por uma provação que ninguém deveria experimentar, muito menos pelas mãos da família. Ela não voltará para sua casa. Os olhos de Imogen se estreitaram perigosamente. Ela não tem para onde ir, a menos que... Um sorriso malicioso curvou seus lábios finos. A menos que tenha encontrado arranjos alternativos. Que conveniente para vocês dois. A implicação era clara, e Xavier sentiu Violet enrijecer ao seu lado. Antes que qualquer um deles pudesse responder, outra voz se juntou à conversa. Isso é o suficiente, Imogen. O xerife Jenkins havia entrado na loja despercebido durante o confronto. Ele era um homem atarracado com um bigode grisalho e olhos cansados que haviam visto demais do lado mais sombrio da natureza humana. Gostaria de falar com a senhorita Morgan em particular. Xavier moveu-se protetoramente para perto de Violet. Tudo o que você tiver para dizer a ela pode ser dito na minha frente. O xerife o avaliou pensativamente, então assentiu. Justo. Lá fora, por favor. Na calçada de madeira do lado de fora da loja, o xerife Jenkins removeu seu chapéu, girando-o em suas mãos enquanto se dirigia a Violet. A senhora Morgan a reportou como desaparecida após a tempestade. Disse que você havia fugido. Agora estou ouvindo falar que ela a trancou para fora. Seu olhar piscou para a contusão desvanecida na bochecha de Violet. Isso é verdade? Violet assentiu, recontando os eventos daquela noite em uma voz calma e medida. O xerife ouviu sem interrupção, sua expressão tornando-se cada vez mais sombria. Não é a primeira vez que ela a maltrata, suponho, ele disse quando ela terminou. Não, senhor. Jenkins suspirou pesadamente. Eu suspeitava. Houve sussurros, nada em que eu pudesse agir sem alguém disposto a falar. Ele olhou para a loja onde Imogen podia ser vista através da janela, observando-os. O problema é que, sem testemunhas, é a sua palavra contra a dela. Eu sei, Violet disse resignadamente, mas o xerife continuou. Se você é maior de idade, ela não tem o direito de forçá-la a voltar para casa. Isso eu posso fazer cumprir, independentemente de quem está dizendo a verdade sobre o que aconteceu. Alívio inundou o rosto de Violet. Obrigado, xerife. Jenkins recolocou seu chapéu. Não me agradeça ainda. Ela ainda controla sua herança, se bem entendi. E uma mulher desprezada pode ser muito vingativa, especialmente uma como Imogen Morgan. Ele olhou diretamente para Xavier. Você está oferecendo santuário à senhorita Morgan em seu lugar, Reis? Xavier assentiu firmemente. Pelo tempo que ela precisar. A expressão do xerife era ilegível. Isso vai fazer as línguas falarem, você percebe? Uma mulher solteira ficando com um homem solteiro, independentemente das circunstâncias. Xavier não havia considerado o potencial dano à reputação de Violet, e pela sua expressão subitamente chocada, nem ela. A senhora Holloway está lá diariamente, Xavier disse. E Joseph, não é? Eu sei o que não é, Jenkins interrompeu. Mas esta cidade funciona à base de fofocas, como uma máquina. A vapor funciona a carvão. E Imogen Morgan sabe exatamente como atiçar esses fogos. Ele suspirou novamente. Apenas estejam preparados ambos. Isso não será simples. Como se para provar seu ponto, Imogen escolheu aquele momento para sair da loja, seu rosto uma imagem perfeita de justa indignação. Xerife, insisto que faça algo, ela declarou em voz alta, garantindo que todos na rua pudessem ouvir. Aquele homem claramente se aproveitou do estado vulnerável da minha enteada para a atrair para longe de sua família. Jenkins levantou uma mão.
Senhora Morgan, a senhorita Morgan é maior de idade e livre para residir onde quiser. Mas a reputação dela, Imogen protestou, sua voz subindo dramaticamente. Que homem decente a terá depois que ela viveu sob o teto de outro homem sem acompanhante? Ela estará arruinada. Uma pequena multidão havia começado a se reunir, atraída pelo espetáculo. Xavier podia ver o dano sendo feito com cada palavra, cada sussurro. Ao seu lado, Violet havia empalidecido, sua coragem anterior vacilando diante desse novo ataque. Sem pensar completamente em suas ações, Xavier deu um passo à frente, pegando a mão de Violet na sua. Não há impropriedade, ele disse claramente, dirigindo-se tanto a Imogen quanto aos espectadores. A senhorita Morgan está sob minha proteção como minha noiva. As palavras pairaram no ar, chocando a todos em silêncio. Ninguém mais do que a própria Violet, que olhava para Xavier com olhos arregalados e incrédulos. Recuperando-se rapidamente, Xavier continuou, apertando a mão de Violet de uma maneira que ele esperava ser tranquilizadora. Tínhamos a intenção de anunciar nosso noivado propriamente, mas as circunstâncias nos forçaram a agir. O rosto de Imogen se contorceu de fúria. Você espera que alguém acredite nesta ficção conveniente? Vocês mal se conhecem. Pelo contrário, Xavier respondeu friamente. A senhorita Morgan e eu somos conhecidos há algum tempo. O pai dela e eu tínhamos negócios antes de seu falecimento. Era uma mentira audaciosa, mas que não podia ser facilmente desmentida, dado que a maioria dos associados do pai de Violet estavam mortos ou haviam se mudado durante os voláteis ciclos de boom e queda da indústria de mineração. Imogen abriu a boca para argumentar ainda mais, mas o xerife Jenkins interveio. Parece-me que este assunto está resolvido, então. Parabéns aos dois. Ele tirou o chapéu para Violet, então fixou Imogen com um olhar severo. Senhora Morgan, sugiro que volte para casa. Não há mais nada a ser feito aqui. Por um momento pareceu que Imogen poderia desafiá-lo, mas algo na expressão do xerife deve tê-la feito hesitar. Com um último olhar venenoso para Violet e Xavier, ela se virou e saiu altiva da igreja, sua postura rígida transmitindo sua fúria a quem quer que estivesse observando. Enquanto a multidão se dispersava, murmurando animadamente sobre este novo desenvolvimento, Xavier tornou-se agudamente ciente de que ainda estava segurando a mão de Violet. Ele a soltou rapidamente, virando-se para encará-la com um pedido de desculpas já se formando em seus lábios. Violet, sinto muito. Eu não deveria ter... Você estava falando sério? Ela o interrompeu, sua voz mal audível. Xavier hesitou. O noivado havia sido uma invenção espontânea, um escudo contra os ataques de Imogen. Mas mesmo enquanto ele proferia as palavras, uma parte dele havia reconhecido a verdade subjacente. No pouco tempo que a conhecia, Violet havia despertado sentimentos que ele havia há muito tempo se resignado a nunca experimentar. Eu quis dizer que quero protegê-la, ele disse cuidadosamente. O noivado foi improvisado. Algo cintilou nos olhos de Violet. Decepção. Alívio. Xavier não conseguia dizer. Claro, ela disse, alisando suas saias com mãos que tremiam ligeiramente. Foi um raciocínio rápido. Obrigada. O xerife Jenkins, que estava fingindo não ouvir, pigarreou. Eu sugeriria que vocês dois continuem esta conversa em algum lugar mais privado, ele aconselhou. E Reis, se esse noivado é tão improvisado quanto você diz, você pode querer torná-lo real mais cedo do que tarde. Esta cidade tem uma longa memória. Com essa sabedoria de despedida, o xerife inclinou o chapéu mais uma vez e se afastou, deixando Xavier e Violet parados desajeitadamente na calçada. Devemos terminar nossas compras, Xavier disse finalmente, oferecendo a Violet seu braço com cortesia formal. Então podemos conversar propriamente em casa. Violet pegou seu braço e juntos eles retornaram ao armazém geral, agora zumbindo com conversas sussurradas que cessaram abruptamente quando entraram. O Sr. Peterson tinha o pedido deles pronto.
sua frieza anterior substituída por efusivas congratulações por seu noivado. A viagem de volta à fazenda foi conduzida em tenso silêncio, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Xavier mentalmente repreendeu-se por sua declaração impulsiva. Ele pretendia proteger Violet, não complicar ainda mais a situação dela. Agora ela estava presa em um falso noivado, além de tudo mais com que estava lidando. Conforme se aproximavam da fazenda, Violet finalmente quebrou o silêncio. Você não precisa seguir em frente com isso, ela disse baixinho. O noivado, quero dizer. Assim que as coisas se acalmarem, podemos discretamente terminá-lo. Você já fez mais do que o suficiente por mim. Xavier parou a carroça em frente à casa, virando-se para encará-la. É isso que você quer? Violet não o olhava nos olhos. O que eu quero não importa. Não posso pedir que você se case comigo por pena ou obrigação. Não seria nenhuma dessas coisas, Xavier disse antes que pudesse se conter. Agora Violet olhava para ele, surpresa evidente em sua expressão. O que você quer dizer? Xavier passou a mão pelos cabelos, procurando palavras que não a assustassem ou revelassem demais de seus próprios sentimentos confusos. Quero dizer, eu me importo com o que acontece com você, Violet, mais do que esperava nestes últimos dias. Ele se calou, inseguro de como continuar. Como ele poderia explicar que em apenas alguns dias ela havia se tornado importante para ele de uma forma que ninguém havia sido desde a morte de seus pais? Que o pensamento de ela ir embora o enchia de um pavor que ele não conseguia entender. Eu também me importo com você, Violet admitiu suavemente. Mas isso não é uma base para o casamento, é? Xavier desafiou. As pessoas se casam por muito menos, por dinheiro, por terra, por vantagem social. Ele pegou a mão dela, seu toque suave. Pelo menos começaríamos com respeito mútuo e carinho. Violet estudou suas mãos unidas. Você está me oferecendo um noivado real? Um casamento real? Estou lhe oferecendo uma escolha, Xavier esclareceu. Fique aqui como minha convidada pelo tempo que precisar, noivado ou não, ou... Ele respirou fundo. Ou torne-se minha esposa de verdade, não apenas para silenciar a fofoca. Construa uma vida aqui se é isso que você quer. O momento se estendeu entre eles, carregado de possibilidades. A expressão de Violet era ilegível e Xavier se viu prendendo a respiração, esperando sua resposta. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Tudo isso está acontecendo tão rápido. Xavier assentiu, soltando a mão dela. Leve o tempo que precisar. A oferta permanece. O que quer que você decida. Alívio e algo como decepção se misturaram no sorriso de Violet. Obrigado, Xavier, por tudo. Eles descarregaram os suprimentos em silêncio companheiro. A tensão entre eles diminuiu, mas não se dissipou completamente. Enquanto trabalhavam, Xavier se pegava observando Violet quando ela não estava olhando. A maneira graciosa como ela se movia, a determinação em sua mandíbula quando levantava algo pesado, o sorriso ocasional que transformava seu rosto quando ela o pegava olhando. Era ridículo, ele disse a si mesmo, ter desenvolvido sentimentos tão fortes em tão pouco tempo. E ainda assim lá estavam eles, impossíveis de negar e crescendo mais fortes a cada dia. A senhora Holloway chegou enquanto eles estavam terminando, imediatamente os atacando com perguntas sobre a viagem à cidade. Quando Xavier relutantemente explicou sobre o falso noivado, a reação dela não foi o que ele esperava. Falso é? Ela disse com um sorriso perspicaz. Bem, veremos. Enquanto isso pede um jantar especial. Não podemos ter um casal recém-noivo comendo comida comum. Apesar dos protestos de Violet de que o noivado não era real, a senhora Holloway se agitou pela cozinha com determinação e alegria, cantarolando músicas de casamento e soltando dicas sobre datas adequadas para uma cerimônia. Xavier encontrou o olhar de Violet por cima da cabeça da governanta e deu um encolher de ombros apologético, ao qual Violet respondeu com um pequeno sorriso que fazia coisas estranhas com seu batimento cardíaco.
Naquela noite, após uma suntuosa refeição que de fato fora digna de uma celebração, Xavier se viu sozinho com Violet mais uma vez. A senhora Holloway havia partido com uma piscadela e um comentário sobre deixar os pombinhos fazerem seu ninho, o que havia causado um rubor encantador nas bochechas de Violet. Agora eles se sentavam diante da lareira, Violet costurando um dos vestidos que a senhora Holloway lhe trouxera. Xavier fingia ler enquanto na verdade observava a luz do fogo brincar em sua cabeça inclinada. Ela quer o bem, Violet disse de repente, sem desviar os olhos de seu trabalho. Quem, a senhora Holloway? Violet assentiu. Ela quer nos ver felizes. É doce, na verdade. Mas equivocada, Xavier acrescentou, testando as águas. As mãos de Violet pararam em sua costura. É? Ela perguntou, sua voz tão suave que ele quase não a ouviu. Xavier colocou seu livro de lado, inclinando-se para frente em sua cadeira. Violet, olhe para mim. Lentamente ela ergueu os olhos para os dele, vulnerabilidade e algo mais, esperança talvez, evidentes em suas profundezas. Eu quis dizer o que disse antes, Xavier disse a ela. Estou lhe oferecendo um casamento real, se é isso que você quer. Não por pena, não por obrigação, mas porque passei a me importar com você profunda e genuinamente. Em apenas alguns dias? Violet questionou, embora não houvesse ceticismo em seu tom, apenas admiração. Às vezes, alguns dias são tudo o que precisa, Xavier respondeu simplesmente. Vivi 30 anos tomando decisões cuidadosas e ponderadas. Isso não parece uma delas. Parece certo de uma forma que não consigo explicar. Violet colocou sua costura de lado, seus movimentos deliberados. Passei minha vida inteira à mercê das decisões de outros, ela disse lentamente. A escolha do meu pai de se casar novamente, a escolha de Imogen de me maltratar, até você escolhendo me resgatar naquela noite. Ela encontrou seu olhar diretamente. Eu quero fazer minha própria escolha desta vez. E qual é a sua escolha? Xavier perguntou, mal ousando respirar. Eu escolho confiar neste sentimento entre nós, Violet disse, uma nova confiança em sua voz. Eu escolho acreditar que algo que começou em crise pode se transformar em algo bonito. Eu escolho você, Xavier Reis, se me tiver. Xavier atravessou o espaço entre eles em 2 passos, ajoelhando-se diante de sua cadeira e pegando suas mãos nas suas. Eu a terei, Violet Morgan, e me considero o homem mais sortudo de Nevada. O beijo que se seguiu foi hesitante no início, uma gentil exploração de um novo território. Então os braços de Violet se envolveram em seu pescoço e o beijo se aprofundou em algo mais apaixonado, mais certo, uma promessa de coisas por vir. Quando eles finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Xavier pressionou sua testa contra a dela. Devemos fazer isso direito. Um verdadeiro namoro. Um verdadeiro noivado. Violet riu suavemente. Já anunciamos nosso noivado para toda a cidade. Acho que meio que pulamos etapas. Então trabalharemos ao contrário, Xavier decidiu. Eu a cortejarei enquanto estivermos noivos. E no momento em que nos casarmos, nos conheceremos tão bem quanto qualquer casal deveria. Quanto tempo de namoro você tinha em mente? Violet perguntou, uma nota provocadora entrando em sua voz. Xavier fingiu considerar. Bem, tradicionalmente 1 ano seria... 1 ano! Violet exclamou em falsa indignação. Com toda a cidade observando cada um de nossos movimentos, esperando por um escândalo? Acho que não, Sr. Reis. 6 meses, Xavier sugeriu, suas mãos se acomodando em sua cintura. Violet balançou a cabeça. 1 mês para ter certeza de nossos sentimentos, para fazer os arranjos adequados. Mas não tanto tempo para que Imogen tenha tempo de causar mais problemas. A menção de Imogen nos deixou sóbrios. Xavier assentiu sombriamente. Ela não desistirá facilmente. A terra, sua herança. Não me importo com nada disso mais, Violet disse firmemente.
Que ela fique com tudo se isso significa que estou livre dela. Não, Xavier disse, surpreendendo-se com sua veemência. É seu direito de primogenitura. Lutaremos por ele juntos. A gratidão nos olhos de Violet era toda a recompensa que ele precisava. Ela se inclinou para beijá-lo novamente. Um toque mais breve desta vez, mas não menos significativo. 1 mês. Ela concordou suavemente. E então, serei Violet Hayes. O nome soava certo. Parecia certo de uma forma que Xavier não havia antecipado. Ele a puxou para perto, maravilhando-se com a perfeição com que ela se encaixava em seus braços, como se ela tivesse sido feita para estar ali o tempo todo. Lá fora, a noite havia caído completamente, as estrelas surgindo uma a uma no céu claro de inverno. Lá dentro, diante do fogo crepitante, duas pessoas que haviam sido estranhas uma semana antes abraçavam o futuro que inesperadamente haviam encontrado juntas, um futuro que nenhum dos dois estava procurando, mas que agora ambos não conseguiam imaginar viver sem. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de preparativos e crescente intimidade. Fiel à sua palavra, Xavier cortejou Violet propriamente, apesar de seu noivado já anunciado. Ele lhe trouxe flores silvestres que encontrou lutando através do último da neve de inverno, a levou para passeios por sua propriedade, mostrando-lhe seus lugares favoritos, e a cada noite eles conversavam por horas antes de se separarem relutantemente para seus quartos separados. A notícia de seu noivado se espalhou rapidamente por Ellery e arredores. A maioria das reações foi positiva. A romântica história de um corajoso cowboy resgatando uma donzela em apuros apelou às sensibilidades da fronteira, e Xavier era bem respeitado na comunidade. Mas Imogen Morgan não era de aceitar a derrota graciosamente. 10 dias após o confronto na cidade, o xerife Jenkins foi à fazenda de Xavier com notícias preocupantes. Imogen registrou uma queixa. Ele os informou sombriamente enquanto eles estavam sentados à mesa da cozinha de Xavier. Alega que você está com a mente insana, senhorita Morgan. Diz que o testamento de seu pai estipulava que ela manteria a tutela de você e da propriedade se você fosse considerada incapaz de gerir seus próprios assuntos. O rosto de Violet perdeu a cor. Isso é absurdo. Eu sou perfeitamente sã e não havia tal cláusula no testamento do meu pai. Você tem uma cópia do testamento? Xavier perguntou. Violet balançou a cabeça. Imogen guarda todos os documentos legais trancados no antigo escritório do meu pai. Nunca me foi permitido vê-los desde a morte dele. O xerife Jenkins suspirou. Ela está apresentando uma versão ao juiz Peterson amanhã. Diz que está preocupada que você esteja sendo manipulada e precise ser trazida para casa para seu próprio bem. A mandíbula de Xavier se apertou. Isso não é nada além de uma tentativa transparente de manter o controle da propriedade Morgan. Eu sei disso e você sabe disso, Jenkins concordou. Mas a lei pode ser uma coisa complicada, especialmente quando se trata dos direitos das mulheres. Se ela puder convencer o juiz de que há algum mérito em suas alegações, ele não precisou terminar o pensamento. Todos entenderam o que estava em jogo. O que podemos fazer? Violet perguntou, sua voz pequena, mas determinada. Casar mais cedo do que tarde. Para começar, o xerife sugeriu sem rodeios. O marido de uma mulher casada torna-se seu tutor legal. Mesmo que as alegações de Imogen tivessem mérito, o que duvido, elas seriam superadas pelo casamento. Xavier estendeu a mão para Violet do outro lado da mesa. Estávamos planejando esperar 1 mês, mas podemos adiantar. Violet disse firmemente, apertando a mão dele. Não preciso de uma cerimônia chique ou preparativos. Só preciso estar livre dela de uma vez por todas. O xerife assentiu aprovadoramente. Pensamento inteligente. E enquanto isso farei o que puder para atrasar a audiência. O juiz Peterson me deve um favor ou dois. Depois que Jenkins partiu, Xavier e Violet sentaram em silêncio pensativo, ainda de mãos dadas pela mesa.
Você tem certeza disso? Xavier finalmente perguntou. Apressar-se para o casamento desta forma por causa das ameaças de Imogen. O olhar de Violet era firme quando ela encontrou seus olhos. Não estou me casando com você por causa de Imogen. Estou me casando com você porque quero, porque estes últimos dias me mostraram o tipo de homem que você é. Honrado, gentil, forte. Um pequeno sorriso curvou seus lábios. O fato de que isso irá frustrar os planos dela é apenas um bônus agradável. Xavier riu, alívio inundando-o. Então, vamos fazer isso amanhã, se você estiver disposta. Amanhã, Violet concordou, seu sorriso se alargando. Gosto do som disso. Eles se casaram na tarde seguinte em uma cerimônia simples na pequena igreja de Ellery. A Sra. Holloway havia insistido em pelo menos alguns toques tradicionais. Um vestido novo para Violet, apressadamente alterado de um de suas filhas, flores para o cabelo dela e um pequeno bolo que ela passou a noite acordada para assar. Joseph foi testemunha de Xavier e, para a surpresa de todos, o xerife Jenkins ofereceu-se para conduzir Violet ao altar. Parece adequado, ele havia dito rudemente quando ela aceitou com lágrimas nos olhos, visto que sou parcialmente responsável por toda essa situação. A cerimônia foi breve, mas sincera, com o reverendo Wilson conduzindo-os pelos votos que pareciam ao mesmo tempo antigos e novos, enquanto Xavier e Violet os proferiam um ao outro. Quando o reverendo os declarou marido e mulher, Xavier beijou sua noiva com uma ternura que desmentia a urgência que os trouxera a este momento. Eles tinham acabado de assinar a certidão de casamento quando as portas da igreja se abriram e Imogen Morgan entrou, seu rosto uma máscara de fria fúria. Parem com essa farsa imediatamente, ela exigiu, avançando pelo corredor com o juiz Peterson, apressando-se atrás dela, parecendo distintamente desconfortável. Você chegou tarde demais, Imogen, Violet disse calmamente, erguendo a certidão assinada. Já estamos casados. Os olhos de Imogen se estreitaram perigosamente. Isso não muda nada. Você ainda não está em sã consciência e este caçador de fortunas claramente se aproveitou de sua condição. Xavier se adiantou protetoramente na frente de sua nova esposa. Senhora Morgan, entendo que esteja chateada, mas essas acusações são infundadas e potencialmente caluniosas. Aconselho-a a reconsiderar suas palavras, ou... Ou o quê? Imogen zombou. Você me processará com que dinheiro, cowboy? Essa sua fazenda miserável mal consegue pagar seus feijões e bacon. Isso é o suficiente, Imogen. O xerife Jenkins interveio, sua voz dura. Senhorita Morgan, senhorita Hayes agora, é uma mulher casada, legalmente além de sua tutela, independentemente de quaisquer alegações que você possa fazer sobre seu estado mental. O juiz Peterson, um homem magro com óculos e uma disposição nervosa, pigarreou. Ele está certo, Sra. Morgan. O casamento anula outras considerações. Receio que sua petição tenha se tornado nula. O rosto de Imogen se contorceu de raiva. Por um momento, Xavier pensou que ela poderia fisicamente atacar Violet, e ele se enrijeceu, pronto para intervir, mas em vez disso ela se aprumou com dignidade glacial. Você acha que venceu, ela disse a Violet, sua voz baixa e venenosa. Mas você perdeu tudo pelo que seu pai trabalhou. A fazenda, o dinheiro, tudo. Nada disso será seu agora. Você está errada, Violet respondeu firmemente. Ganhei algo muito mais valioso do que terra ou dinheiro. Ganhei minha liberdade e um marido que me valoriza por quem eu sou, não pelo que possuo. A simples verdade de suas palavras pareceu atingir Imogen como um golpe físico. Pela primeira vez, incerteza cintilou em seus olhos frios. Então, com um último olhar desdenhoso para os recém-casados, ela se virou e saiu da igreja, deixando um silêncio constrangedor em seu rastro. O juiz Peterson arrastou os pés. Bem, parabéns, suponho. As circunstâncias são um tanto incomuns, mas... Ele se calou,
Então, apressadamente, seguiu Imogen para fora da porta. O reverendo Wilson pigarreou. Talvez devêssemos continuar com a celebração. A senhora Holloway mencionou que havia bolo. A tensão quebrada, todos riram, e a pequena festa de casamento mudou-se para o salão da igreja onde a senhora Holloway havia montado uma recepção modesta, mas festiva. Enquanto eles cortavam o bolo juntos, Xavier se inclinou para sussurrar no ouvido de Violet. Você está bem? Aquilo não deve ter sido fácil. O sorriso de Violet era radiante enquanto ela olhava para ele. Nunca estive melhor. Pela primeira vez em anos, me sinto completamente livre. Xavier beijou sua têmpora, sobrecarregado pela onda de amor protetor que sentia por esta mulher notável, que agora era sua esposa. Vamos para casa, ele murmurou. E a alegria que iluminou o rosto de Violet com a palavra casa foi a coisa mais bonita que ele já havia visto. Suas primeiras semanas de casamento foram um tempo de descoberta e ajuste. Apesar dos sentimentos que haviam crescido entre eles durante seu breve cortejo, eles ainda eram, em muitos aspectos, estranhos aprendendo a construir uma vida juntos. Houve momentos constrangedores, mal-entendidos e ocasionais choques de vontade. Xavier estava acostumado à sua independência, e Violet estava determinada a afirmar sua recém-descoberta liberdade. Mas também houve risadas, ternura e um vínculo cada vez mais profundo, que superou tudo o que qualquer um deles esperava. Na privacidade de seu quarto compartilhado, eles descobriram uma paixão que os surpreendeu e encantou, apagando quaisquer dúvidas remanescentes sobre a natureza apressada de sua união. A primavera chegou, transformando a paisagem árida de nevada com toques inesperados de cor. Flores silvestres pontilhando a cordilheira, grama nova esverdeando as encostas, riachos claros correndo cheios com a neve derretida das montanhas. A fazenda de Xavier floresceu sob os cuidados de 2 pares de mãos em vez de um, e Violet provou ter uma afinidade natural pelo jardim que começou ao lado da casa. Certa manhã, no início de abril, Xavier voltou de verificar o gado para encontrar Violet sentada na varanda. Uma carta nas mãos e uma expressão de choque no rosto. O que é? Ele perguntou, imediatamente preocupado. Mais notícias. Violet olhou para cima, os olhos arregalados. É do advogado de Imogen. Ela está saindo de Ellery, vendendo a fazenda Morgan e voltando para o leste. Xavier sentou-se ao lado dela, lendo a carta por cima do ombro dela. Era uma notificação formal de que Imogen Morgan estava liquidando seus bens em Nevada, incluindo a fazenda que havia sido a casa de infância de Violet. Nunca pensei que ela partiria, Violet disse suavemente. Aquela terra era sua reivindicação de respeitabilidade aqui. Xavier franziu a testa. Isso significa que você finalmente receberá sua herança? Violet balançou a cabeça. A carta não menciona isso, mas diz que ela instruiu seu advogado a encaminhar quaisquer efeitos pessoais do meu pai que permaneçam na propriedade. Ela traçou as palavras com o dedo. É estranho, quase como um ramo de oliveira, à sua maneira fria. Ou uma última volta da faca, Xavier apontou. Lembrando você do que perdeu, talvez, Violet concordou. Mas não parece mais uma perda. Ela se encostou nele, sua cabeça encaixando perfeitamente na curva do ombro dele. Esta é a minha casa agora, com você. Xavier a envolveu com um braço, puxando-a para perto. Sempre, ele prometeu. 2 semanas depois, uma carroça chegou à fazenda deles carregada de caixotes e malas, muito mais do que esperavam. O advogado de Imogen, um jovem sério chamado Clark, supervisionou o descarregamento. A senhora Morgan partiu para Boston ontem. Ele os informou, enquanto o último caixote era levado para dentro da casa. Ela deixou instruções explícitas sobre esses itens. Disse que pertencem de direito à senhora Hayes agora. Ele parecia ter dificuldade em usar o nome de casada de Violet.
tendo-a conhecido por anos como Senhorita Morgan. Isso é surpreendentemente generoso da parte dela. Xavier observou, sem se preocupar em esconder seu ceticismo. Clark ajustou seus óculos desconfortavelmente. Há mais uma coisa. Ele enfiou a mão no bolso do peito e retirou um envelope grosso. A senhora Morgan me pediu para entregar isso a você em particular, senhora Hayes. Ela insistiu muito que fosse entregue diretamente a você e a ninguém mais. Violet aceitou o envelope com visível apreensão. Obrigado, Sr. Clark. Depois que o advogado e a carroça partiram, Violet sentou-se à mesa da cozinha, encarando o envelope lacrado como se pudesse conter uma víbora. Você não precisa abri-lo, Xavier disse gentilmente. O que quer que seja, o que quer que ela tenha a dizer, não pode mais te machucar. Violet assentiu. Então endireitou os ombros. Não, eu preciso saber, seja o que for, vamos enfrentar juntos. Ela quebrou o selo e retirou vários documentos dobrados. Enquanto lia, sua expressão transformou-se de apreensão em descrença. Xavier, ela sussurrou, é o testamento do meu pai, o verdadeiro. Ela espalhou os papéis sobre a mesa, as mãos tremendo, e documentos bancários, contas que eu nunca soube que existiam. Xavier moveu-se para o lado dela, lendo por cima do ombro dela. O testamento era claro. Thomas Morgan havia deixado tudo para sua filha, com Imogen para servir como administradora apenas até Violet completar 21 anos ou se casar, o que ocorresse primeiro. Não havia menção de qualquer tutela em caso de mente insana ou qualquer outra condição que Imogen havia alegado. Os documentos bancários mostravam depósitos regulares em uma conta em nome de Violet, lucros da fazenda ao longo dos anos que Imogen aparentemente vinha guardando, apesar de suas alegações de que a propriedade mal dava lucro. Ela mentiu, Violet disse, sua voz oca de choque. Todo esse tempo, ela mentiu sobre tudo. A fazenda era minha, o dinheiro era meu. Por que ela revelaria a verdade agora? Xavier se perguntou, igualmente atordoado. Violet desdobrou o último papel, uma carta na caligrafia precisa de Imogen. Ela a leu em voz alta. Violet, quando você receber isso, estarei longe de Nevada. Não espero perdão, nem particularmente o mereço. A verdade é simples. Casei-me com seu pai por segurança, não por amor, e ressentia a devoção que ele demonstrava a você em vez de a mim. Quando ele morreu, vi uma oportunidade de tomar o que eu acreditava que deveria ter sido meu desde o início. Mantive a verdade de você porque podia, porque me dava poder, porque eu estava amargurada e com raiva de um mundo que nunca me deu a vida que eu sentia que merecia. Estas são explicações, não desculpas. Seu casamento forçou minha mão legalmente, mas a verdade é que me cansei da charada. Nevada não tem nada para mim agora, além de mais lembranças, e a constante lembrança dos meus próprios fracassos. Os documentos anexos lhe darão o que é seu por direito. A fazenda foi vendida, mas os lucros estão sendo transferidos para sua conta. Os efeitos pessoais de seu pai estão nos caixotes. Não guardei nada que fosse dele. Não procure um significado mais profundo neste gesto. Não estou buscando redenção ou perdão. Estou apenas, finalmente, fazendo o que deveria ter sido feito anos atrás. Imogen. O silêncio caiu quando Violet terminou de ler. Xavier observou as emoções passarem por seu rosto. Choque, raiva, confusão e, finalmente, algo como paz. Ela é uma mulher estranha e distorcida, Violet disse por fim. Até mesmo sua tentativa de fazer as pazes vem envolta em amargura. Xavier colocou a mão sobre a dela. O que você fará com o dinheiro? Violet olhou para ele e, para sua surpresa, ela estava sorrindo. Usaremos para construir nosso futuro. É claro. Expandir a fazenda, talvez. Ou, ela hesitou, ou talvez pudéssemos comprar de volta a terra do meu pai. Não para viver lá, mas para honrar a memória dele, para torná-la algo bom novamente. A ideia se concretizou, e nos meses seguintes, Xavier e Violet de fato recompraram a fazenda Morgan,
de seus novos proprietários, que haviam achado a pecuária em Nevada mais desafiadora do que haviam previsto. Eles não se mudaram de volta. A propriedade mais modesta de Xavier havia se tornado o lar para ambos, mas contrataram um capataz capaz para administrar a propriedade Morgan como parte de suas operações crescentes. Quando o inverno retornou a Ellery, a fazenda Reis quase havia dobrado de tamanho e prosperidade. A pequena casa havia sido expandida para acomodar a família que esperavam ter um dia. E o jardim de Violet havia crescido para incluir vegetais e ervas que abasteciam não apenas sua mesa, mas também geravam uma boa quantia no mercado da cidade. No aniversário da noite em que Xavier havia encontrado Violet tremendo do lado de fora da casa de sua madrasta, eles estavam sentados diante de seu fogo. Violet aninhada contra o peito do marido, enquanto a neve caía suavemente do lado de fora de suas janelas. Você já pensa em como as coisas poderiam ter sido diferentes? Violet perguntou, observando as chamas dançarem. Se você não tivesse decidido voltar naquela noite, se tivesse pegado uma estrada diferente... Xavier apertou os braços em torno dela, pressionando um beijo em sua têmpora. Eu tento não pensar no que poderia ter sido, mas agradeço a Deus todos os dias por ter te encontrado quando o fiz. Violet se virou em seu abraço, seus olhos refletindo a luz do fogo e algo mais profundo. Um amor que havia crescido de uma gratidão desesperada para uma parceria profunda ao longo de um ano. Tenho algo para te contar, ela disse pegando a mão dele e colocando-a suavemente sobre sua barriga. Algo que torna este aniversário ainda mais especial. Os olhos de Xavier se arregalaram enquanto a compreensão surgia. Violet, você está dizendo? Ela assentiu, seu sorriso radiante. Em cerca de 7 meses, estaremos recebendo um novo reis na fazenda. Uma alegria como Xavier nunca havia conhecido o invadiu. Ele abraçou Violet apertado, consciente agora da preciosa nova vida que ela carregava, e a beijou com todo o amor em seu coração. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo o mundo de branco imaculado, assim como naquela noite fatídica. Mas lá dentro, o calor e o amor mantinham o frio afastado, assim como sempre fariam. Uma família forjada na adversidade, fortalecida pela escolha e unida por um amor que havia começado com um simples ato de bondade em uma noite gelada de inverno. Enquanto planejavam a chegada de seu filho e o futuro que se estendia diante deles, tanto Xavier quanto Violet sabiam que quaisquer que fossem os desafios que a vida pudesse trazer, eles os enfrentariam juntos. O cowboy e a mulher que ele outrora encontrara tremendo no frio, agora construindo uma vida de calor e amor que nenhum deles ousara imaginar possível.